Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Jó 36, no versículo 31 ao 33, que diz assim: Porque por meio destes seus povos e as multidões são castigados, e cobre sua mão com relâmpagos e manda raio que vai na direção. O trovão declara sua indignação e a tempestade declara sua ira contra a iniquidade. Essa palavra em Jó hoje nos está mostrando o caráter de Deus, como Deus é. Que coisa tremenda, irmãos, o que Deus está revelando, o caráter de Deus e a forma que Ele é. Então, a palavra diz assim, são por esses meios que Deus usa para castigar os povos. Então, a palavra diz assim, que sobre a mão dele há relâmpagos. A mão dele tem relâmpagos e manda o raio que vai na direção que ele quer. Quando ele quer castigar alguém, então ele manda relâmpago sobre, às vezes, uma pessoa ou sobre uma cidade. Porque o ciclo, se a gente vê o ciclo que a gente vê da natureza, é assim: primeiro a gente ouve os trovões, você vê o céu fechando, a gente ouve os trovões, vem o trovão e depois vem a chuva. E o Senhor diz assim, o trovão declara sua indignação e a tempestade declara a ira de Deus. Quando é uma chuva normal, ou quando é uma chuva normal, ou quando é um sereno, aí a palavra não está dizendo nada, está dizendo que é normal para molhar a terra, para poder ter água, para a gente poder tomar. Mas quando é a tempestade, é a ira de Deus contra a iniquidade. Iniquidade está se referindo ao homem iníquo. O homem iníquo. O iníquo, ele é o homem ímpio, para a gente poder entender melhor. O ímpio é aquele que faz mal à sociedade e os seus pecados é para a morte. Então, são pecados agravantes e são pessoas que não reconhecem os seus pecados, são pessoas de extrema maldade. Então, o Senhor está falando sobre pessoas assim. E, enfim, uma cidade toda que pratica isso também, né? A gente vê muita tempestade que traz alagamentos, e então a gente está vendo a ira de Deus, a ira contra o iníquo, contra o ímpio, aquele que tem pecados graves, aquele que é pecado que é para a morte. Existe pecados que é para a vida, que são pecados que a gente reconhece que a gente errou e a gente pede perdão ao Senhor. Então é pecado para a vida ainda, porque você reconhece e você pede perdão. Mas o ímpio, que é o iníquo, ele não reconhece, ele vai se afundando cada vez mais, e mais maldade e mais graves são os pecados dele. Então a palavra de Deus fala que o Senhor, ele joga tempestade e declara sua ira contra essas pessoas. Então aqui a gente vê que coisa tremenda. A gente está vendo a forma que Deus é e a forma que ele usa para castigar. A forma que ele usa para castigar é o próprio corpo dele. No corpo dele, na mão dele tem relâmpagos. Ele manda o trovão porque ele está indignado. E depois ele manda a ira dele contra a maldade na terra. A tempestade é a ira de Deus. Então aqui a gente está vendo o caráter de Deus, a personalidade de Deus e a forma que ele age. Então ficamos com essa palavra com muito temor no coração, em nome de Jesus.